Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na terça-feira, dia 29 de agosto. A igreja celebra hoje a festa do martírio de São João Batista. O nosso evangelho é retirado do livro de Marcos, capítulo 6, versículos de 17 a 29. Naquele tempo, o rei Herodes mandou prender João Batista. Ele respeitava muito João, pois o tinha como um profeta e santo. Gostava de escutá-lo, mas ficava embaraçado, porque João o acusava de estar vivendo um matrimônio ilícito, já que ele tinha desposado a esposa de seu irmão Filipe, Herodíades. Herodíades odiava João e procurava matá-lo em todo momento, mas Herodes o protegia. Mas mesmo assim, Herodíades aproveitou a ocasião em que Herodes realizou uma festa de aniversário, juntamente com os convivas principais do seu reino, e ele preparou toda a festa, e a filha de Herodíades chegou, dançou e agradou ao rei. E ele, em promessa, disse a ela que daria o que ela quisesse, até mesmo a metade do seu reino. A filha de Herodíades foi até a sua mãe e se aconselhou com ela o que ela deveria pedir. Herodíades aconselhou que ela pedisse a cabeça de João Batista numa bandeja. Assim a moça voltou até Herodes e disse: "Dê-me a cabeça de João Batista numa bandeja." O rei Herodes ficou muito triste, mas ele não podia voltar atrás na sua promessa, porque ele havia feito essa promessa publicamente. Sendo assim, ele enviou os guardas para que matasse João, o decapitasse e trouxesse a cabeça de João numa bandeja e desse à moça. E assim foi feito. E ela pegou a cabeça de João e levou para a sua mãe. Os discípulos de João, assim que souberam, vieram e enterraram seu corpo. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, nós celebramos duas festas para João Batista: a sua natividade, no dia 24 de junho, e o seu martírio, no dia 29 de agosto. Segundo Jesus, não existe homem maior nascido dentre mulher do que João Batista. Ele, como Elias, vive no deserto. Ele se alimenta de mel silvestre, veste roupas com pelos de carmelo, e é um homem muito humilde. Mas mesmo assim, ele acusa Herodes da sua ilegalidade matrimonial. Ele é o grande defensor da verdade, ele é o grande defensor da justiça social, e aqui também ele é o defensor da família e do matrimônio. E isso desagradou Herodíades, e consequentemente colocou o rei Herodes em situação difícil. O banquete do rei Herodes era para celebrar a sua vida. E era um banquete regado por vinho, regado por luxo, regado por luxúria, regado também por falsidade e violência. E aquele banquete que era para celebrar a vida se converteu então num banquete de morte, de assassinato do profeta João Batista. Nesse mesmo capítulo nós temos um outro banquete, que é o banquete de Jesus, onde ele multiplica os pães. Em Marcos, capítulo 6, versículo 30 até o 44. Onde Jesus se compadece de uma multidão cansada, desesperançada, que vive como ovelha sem pastor. E ele se compadece dela, pede para que ela se sentasse no gramado, e ali ele faz a multiplicação dos pães que alimenta aquela multidão, mesmo com a falta de fé dos discípulos. Mesmo com o sentimento de impotência dos discípulos, esse banquete de Jesus é um banquete de vida, contrário ao de Herodes. Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia de hoje convida a mim e a você para mostrar a cada um de nós um homem fraco, um rei fraco. Um rei que é vítima da sua fraqueza humana, vítima da luxúria, vítima do vinho, e que, movido pelos seus instintos desordenados, ele foi capaz de ferir até a frágil verdade de fé que ele tinha.
até os frágeis valores de fé que ele tinha, porque ele foi capaz mesmo, tristemente, de pedir a cabeça de João Batista, para assim fazer acontecer aquilo que ele tinha prometido diante dos seus maiorais. Essa é uma grande advertência para mim e essa é uma grande advertência para você. Porque também, quando nos deixamos seduzir pelos instintos desordenados, todos nós também podemos ser vítimas das nossas fraquezas. Todos nós podemos ser obstáculos ao plano de Deus. Jesus disse: se os profetas se calarem, até as pedras falarão. O Senhor sempre suscitou profetas na história humana, em tempos diferentes, situações diferentes. Homens e mulheres que são convocados pelo Senhor para poder proclamar a sua palavra quando eles dizem: assim diz o Senhor. Eles falam em nome de Deus. Eles são embaixadores de Deus. E eles denunciam o erro e também proclamam a conversão. Denunciar e anunciar. O profeta João Batista é aquele que foi capaz de se diminuir para que o Cristo pudesse se elevar. É aquele que foi capaz de entregar os seus discípulos para Jesus, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É aquele que se sente indigno de batizar o Deus da vida, o Senhor do batismo. Mas é aquele também que na sua humildade será capaz de ser fiel ao Senhor até as últimas consequências. Ele é o defensor da justiça, ele é o defensor da santidade da família e do matrimônio, ele é o defensor da paz, ele é o defensor da santidade de Deus e ele é o grande proclamador da conversão. Convertam-se porque o reino de Deus está no meio de vós, dizia ele. Ele é aquele que vai orientar as multidões. Ele é aquele que vai ser uma palavra poderosa de conversão, mas também de denúncia. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que esta palavra de Deus hoje possa ser para mim e para você um momento assim de revisão de vida. Ela é como um teatro, parece um teatro. Mas aqui nós vamos vendo um homem fraco sendo vítima da sua fraqueza, da sua luxúria, do embebedamento do vinho, também da violência e da desonestidade. E ele será capaz, então, mesmo ficando triste, de matar o profeta que ele respeitava como profeta, justo e santo. Mas ele será capaz de fazer acontecer isso porque ele havia dado a sua palavra publicamente. Isso diz para mim e para você que nós devemos tomar muito cuidado com as nossas fraquezas humanas, que nós devemos tomar muito cuidado com aquilo que nós também prometemos. Porque quando prometemos algo que vá contra a palavra do Senhor e a justiça de Deus, então nós estaremos traindo toda a tradição dos profetas. Não existe maior homem dentre as mulheres do que João Batista, proclama Jesus. Ele é o precursor. Ele é a voz que clama no deserto. Ele é aquele que, como Elias, veio também para restaurar, para proclamar o ano da graça de Deus que estava acontecendo. Logo mais às 18 horas eu estarei celebrando aqui na comunidade Nossa Senhora da Conceição, Matriz de Carneirinhos, João Molevade, Minas Gerais. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. São João Batista, rogai por nós. Paz e bem.